Hoje é dia de alegria, e esse testemunho do querido irmão Geraldo, onde a igreja começou em sua casa. Que testemunho é esse? Ele ainda diz que não tem o dom da palavra, hein? Não vale mentir na casa de Deus. Ele tem o temor do Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. E ele abriu as portas da sua casa, abriu as portas do seu coração, e a salvação entrou no seu lar, e a igreja começou. 37 anos atrás, eu visitei a igreja nos primórdios, ainda naquele primeiro e simples templo ali, num desses cultos abençoados da igreja. Na época era o pastor Zé da Silva. E a igreja começou como uma congregação de Taboão da Serra. É muito longe de Taboão da Serra, hein? O que é que fazia pessoas como Pio, Ritinha, Fátima saírem de tão longe e virem para cá semanalmente? Pagar esse preço. Senão, um amor muito grande por Deus e uma visão de que Deus tinha algo de especial para realizar aqui em Guaianazes. Isso se cumpriu. E se você nos ouve aí, você, Pio, Ritinha, louvado seja Deus por suas vidas, pela semente que vocês plantaram. A Fátima, pastora, se tornou missionária, está aqui. Foi para bem mais longe, né, Fátima? Foi para a Colômbia, foi para a África e hoje está aqui com vocês. Louvo a Deus também pelo pastor Expedito, que pastoreou a igreja, que está nos assistindo. Pastor Expedito, com tanto amor, tanto empenho, tanta dedicação, tanta visão. Louvado seja o Senhor por todos os demais pastores, por o amor de cada um de nós. Porque o Pio não era pastor, mas ele tinha o Espírito Santo, não tinha? A Ritinha não era pastora, nunca foram pastores assim, ordenados, mas sempre foram gente de Deus, com o coração na obra de Deus, com paixão pelas almas perdidas, com desejo de ver o reino de Deus se espalhando, um amor e uma fidelidade para com a igreja. Louvo a Deus por tudo isso, por todos vocês, e convido vocês a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículos de 16 a 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E a igreja diga amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Podem assentar, amados irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, foram feitas por Ele e para Ele. Ele é o princípio de tudo. Para Ele são todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. E Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do corpo. Ele é o Senhor dos nossos corações, Ele é o nosso Salvador, para em todas as coisas ter a primazia. E a pergunta que não quer calar: Ele tem primazia aqui na igreja de Guaianazes? Eita, eu não senti muita firmeza, vou dar uma chance para vocês. Jesus tem a primazia, é o cabeça do corpo da igreja Metodista Livre de Guaianazes? E agora eu não quero que você responda alto, mas só no seu coração, só para você mesmo. Jesus tem a primazia do seu coração? Ele é o número 1? Ele está no centro? Se nós pudéssemos fazer uma investigação, se alguém pudesse abrir a porta
ou as portas do seu coração. Se alguém pudesse investigar a fundo a sua vida e colocar em pratos limpos tudo, pudesse examinar a sua agenda, pudesse ver quais são as suas prioridades, pudesse conhecer muito bem os seus relacionamentos, pudesse conhecer seus pensamentos, pudesse conhecer seus sonhos, como é que você é no trabalho, como é que você é na escola, como é que você é na vizinhança, como é que você é na família, pudesse saber a seu respeito e pudesse ter as portas, essas distintas portas dos nossos corações abertas, escancaradas, encontraria Jesus no centro? Ou ele estaria num lugarzinho qualquer? Porque às vezes não é que a gente não tem Jesus, é que ele não está no centro. Não é que a gente não aprecia Jesus e não o ame, é que a gente não o ama sobre todas as coisas. O que fez o Pio e a Ritinha pagarem o preço que pagaram? Foi a prioridade do reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ah, meus irmãos, imagine o seguinte: o Sol, ele não está no centro do sistema solar, e por causa do Sol, todos os planetas têm as suas próprias órbitas, e tudo parece que está no seu devido lugar. Mas e se você tira o Sol do centro do sistema solar, o que será da Terra? O que seria da Terra se o Sol não estivesse lá, onde deve estar, no centro? Assim é com a gente e na nossa relação com Deus. Ainda que Cristo possa ter um determinado lugar, se ele não tiver o lugar central, se ele não tiver a primazia, tudo fica desordenado e a gente se encaminha para o caos, para a perdição. Então, se a gente observar bem, a gente vai notar o seguinte: o próprio Pai, Deus Pai, ele deu a primazia a Jesus Cristo. Quando você observa o Novo Testamento, tem duas ocasiões em que se ouviu a voz do Pai. Duas ocasiões. Uma no batismo de Jesus e outra no Monte da Transfiguração, no momento da Transfiguração. E nas duas ocasiões o Pai falou basicamente a mesma coisa: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, a Ele escutai. Jesus levantou a bola de Cristo, seu Filho. Jesus mesmo disse: não sou eu quem estou honrando a mim mesmo, mas é o Pai quem me honra, o Pai quem me glorifica, o Pai quem exaltou a Jesus e o colocou como Senhor, como cabeça do corpo, como Rei dos reis, como Senhor dos senhores. E o Espírito Santo? Repare bem, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem enviou o Espírito Santo. Jesus disse: ele vai receber do que é meu, ele vou-lo-á de anunciar, e ele me glorificará. O papel do Espírito Santo é exaltar a Jesus como Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, ninguém pelo Espírito diz anátema a Jesus, porque é pelo Espírito Santo que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Se você crê que Cristo é o Senhor, se você se rende a Ele como Senhor, saiba que não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, foi o Pai, foi o Espírito Santo, que disse: Ele é o Senhor. Ele deve ocupar o centro da tua vida, ser o cabeça,
do corpo. E nós honramos a Deus quando glorificamos a Cristo, porque quem não glorifica o Filho também não glorifica o Pai, mas quem glorifica o Filho glorifica o Pai igualmente, porque disse Jesus, eu e o Pai somos um. Amém? Então, quando a gente fala do Espírito Santo, existe sempre o risco de pessoas em nome do Espírito Santo constituírem, parece, uma denominação distinta da de Cristo, como se o Espírito Santo tivesse vindo a esse mundo para constituir uma igreja à parte de Cristo. Talvez vocês não entendam ou não tenham entendido o que eu quis dizer com isso, mas eu vou trocar em miúdos. Tem gente que diz assim, você só recebeu Jesus. Você recebeu o Espírito Santo? Ou só recebeu Jesus? Isto é cruel com a pessoa de Cristo. Porque Jesus nunca é só. Jesus nunca é só Jesus. Não dá. Não é apenas Jesus. Porque em Jesus Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem tudo. Ele é a essência de tudo. Ele é o doador da vida. E certa vez, eu contava a história que se passou comigo quando eu era pastor de uma igreja. E havíamos evangelizado e discipulado uma família muito grande. Cerca de 13 pessoas, entre a avó, a filha, o genro, os irmãos, as irmãs, os netos. Eram 13 pessoas que nós tínhamos discipulado e batizado. Eram ainda recém-convertidos, mas alguém da nossa igreja não estava muito satisfeito com o que se passava na nossa igreja e resolveu levar escondido essas pessoas para visitarem uma outra igreja. E eu, sem saber disso, sem saber de nada, ainda discipulando, ensinando, instruindo, e de repente as 13 pessoas vieram me procurar. Era um domingo de manhã, antes da escola dominical começar, eles pediram para conversar comigo. E eu todo ouvidos, eles começaram a falar: pastor, nós estamos nos despedindo desta igreja. Queremos agradecer por tudo a dedicação, as bênçãos que nós recebemos aqui na igreja. Nós realmente fomos abençoados aqui, amamos o Senhor, agradecemos o tempo que o Senhor despendeu, discipulando, orientando, tudo mais, mas nós estamos indo para uma outra igreja. Eu perguntei, mas por quê? A resposta foi: porque nesta igreja, pastor, nós só recebemos a Jesus, mas na outra igreja nós recebemos a quebra da maldição hereditária. Aí eu comecei basicamente a chorar ali, gente. Não sei se derramei lágrimas, mas meu coração estava partido. Eu, com muito amor, aquele zelo pastoral, aquele amor que eu tinha por eles, eu disse: mas quando a gente recebe a Jesus, a gente já não recebe com Jesus todas as demais bênçãos? E quem está em Cristo, nova criatura, não é? As coisas velhas já não passaram? Você já não passou da morte para a vida, da maldição para a bênção? Você já não foi resgatado por Cristo do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor? E a resposta foi: pastor, não é bem assim. Eu citei vários textos bíblicos e a resposta foi: não é o que a Bíblia diz, não é bem assim. Isso pode ser verdade para o senhor, que foi abençoado, nasceu no lar cristão, mas para nós não.
para nós, eles não disseram isso, mas é como se, para nós, a salvação não basta. Jesus não basta. O batismo não basta. Tem que ter alguma outra coisa que a outra igreja tem. Alguma outra coisa que vai além de Jesus. Que se eu digo que quem tem Jesus tem nova vida, quem tem Jesus foi realmente libertado do império das trevas, e eu não digo isso de mim mesmo, eu digo isso reproduzindo o que diz as Escrituras Sagradas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por mais que eu repetisse versículos após versículos, e tentando, nada mais, não, pastor, não, o senhor não entende. Eu falei, realmente eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo muita coisa. Eu não entendo por que Jesus Cristo não basta. Eu não entendo por que Jesus não é suficiente. Por que Jesus é apenas. Por que Jesus é só Jesus. Eu não entendo isso. E com tristeza me despedi deles e com muito amor no coração. Este líder que levou a todos eles para outra igreja, também saiu com eles e foi para outra igreja. Passado alguns anos, ele veio com uma profetisa em casa. E 2 anos depois, mais ou menos, ele veio com ela, que era da uma outra igreja, e falou assim, olha, Deus me falou através dessa profetisa que eu tinha que vir aqui e pedir perdão para o Senhor, pelo que eu fiz, pela minha rebelião e tal. Ele não ouvia muito a palavra de Deus, mas a profecia ele ouvia, e foi assim que Deus falou com ele. Está entendendo? Eu creio em profecia, gente. Ó, Deus falou. Mas toda profecia deve estar aqui, pautada nas Escrituras Sagradas. Essa é a maior de todas as profecias. Foi o Espírito Santo que nos deu. E é para nós grande segurança. E o Espírito Santo enche a bola de Jesus. Glorifica Jesus. Aponta para Cristo. E pelo Espírito Santo nós somos mais cristocêntricos. Entendeu? O Espírito Santo não está constituindo uma outra igreja, ele está constituindo a igreja de Cristo, edificando a igreja do Senhor. Isso é muito importante. E seguindo mais adiante, deixa eu ver o que eu já falei aqui, eu fui falando de cabeça. Então, bom, tem aquele erro que acontecia ali na igreja primitiva já. Paulo já está combatendo isso. Pessoas estão fazendo culto aos anjos. De repente começou uma onda de anjo, preocupação com o anjo, foco no anjo, e Jesus deixou de ser o centro. O maior interesse era o angelical. Por mais fascinante que sejam os anjos, por mais tremendo que isso seja, não podemos cultuá-los. Por maior e melhor e mais bendita que seja Maria dentre todas as mulheres, por mais afortunada que tenha sido, por mais agraciada que seja, ela não pode ocupar o lugar de Jesus, ela não pode ter o centro. Não se pode orar 10 Pai Nossos e 100 Ave Marias. Você está entendendo essa desproporção que acontece em muitas ladainhas ou coisa parecida? Aqui dei uma cutucada na igreja católica, né? Quando parece que às vezes, eu não sei, eu não quero declarar com todas as letras, mas parece idolatria, parece mariolatria, no mínimo parece, quando de fato existem realmente católicos que acabam dando uma primazia para Maria tal que Jesus parece ficar em segundo plano. Isto é errado. Nem anjo, nem nada. Cristo, a primazia. Todos os anjos de Deus o adorem, é o que diz as Escrituras. Ele não é um anjo, ele é o Senhor, ele é o Criador. A qual dos anjos disse Deus: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum deles, somente a Cristo, Filho de Deus gerado. Então isso é muito importante. Jesus no centro. E Jesus no centro da igreja, basicamente comecei falando, ele é o Senhor, ele é o cabeça, ele é a pedra angular,
Ele é tudo para nós. E a centralidade de Cristo na pregação, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele disse assim: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ele pregou a Cristo, o centro, e a proclamação, o Evangelho é uma pregação que leva a Cristo. Toda mensagem, toda pregação deve glorificar a Cristo, apontar para Cristo, conduzir pessoas aos pés de Jesus. A centralidade de Cristo na criação. O texto que lemos, ele diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, não apenas criado por Ele, mas para Ele. E a gente vai, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, e temos ali a descrição dos 7 dias da criação, nós sabemos que Cristo estava ali. No princípio criou Deus os céus e a terra, começa o livro de Gênesis, e chega no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, hoje e eternamente. Veja como a criação, toda a criação aponta para Jesus. No primeiro dia da criação foi criada a luz. Jesus é a luz do mundo. No segundo dia foi criada a água. Jesus é a água viva, meus irmãos. No terceiro dia foi criado o reino vegetal. E Jesus é a árvore da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a rosa de Saron. No quarto dia foram criados os astros. Jesus é o sol da justiça, a estrela da manhã. No quinto dia os animais foram criados. Jesus é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a águia soberana. No sexto dia foi criado o ser humano. Cristo é o Filho do homem. Cristo é o segundo Adão, a imagem perfeita de Deus. E no sétimo dia Deus descansou. E Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Justificados, pois, temos paz para com Deus, meus irmãos. Ele promoveu reconciliação, paz no nosso coração, perdão, paz com Deus. O véu do templo se rasgou, temos acesso, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a centralidade de Cristo nas Escrituras, Jesus falou: elas testificam de mim, examinai, pois, as Escrituras. E lá estavam no Monte da Transfiguração Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, as duas testemunhas do Apocalipse. Num certo sentido, são as Escrituras do Antigo, do Novo Testamento, são os profetas do passado, são os apóstolos de Cristo, e tudo isso apontando para Cristo, são testemunhas de Cristo. E pelo sangue do Cordeiro, Deus nos levanta para sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, disse o Senhor. E se falarmos de batalha espiritual, Jesus é a nossa couraça, Jesus é a nossa força. E Pedro, quando ele começou a afundar, ele só não sucumbiu, só não se afogou, porque ele olhou para quem? Para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente é erguido. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue andar sobre as muitas águas. E essa minha mensagem termina por aqui. Centralidade de Cristo no discipulado. Ele é Senhor, Senhor. 664 vezes aparece a palavra Senhor no Novo Testamento. Apenas 24 a palavra Salvador. Não significa que Jesus seja menos Salvador do que Senhor, mas significa que antes dele ser Salvador, ele já é Senhor. E ele nos salva para estarmos debaixo do seu senhorio, para nos conduzir como esse bom pastor, para nos instruir, para nos guiar, para ter a primazia em nossa vida e em nosso coração. Cristo em nós, por fim, a esperança da glória. E assim eu termino.
dizendo que Jesus Cristo, Ele é a nossa garantia, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança de glória futura. Quem tem Jesus tem a certeza da salvação, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, e Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, para aqueles que nele esperam, nós teremos uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. E nessa nova terra não haverá mais a necessidade de um sol, porque Cristo estará no centro. Ele será a luz do Cordeiro, né? O Cordeiro será a nossa lâmpada, diz. Que coisa linda, a nossa lâmpada. Ele brilha aí no teu coração, na tua vida, Ele brilha na tua mente, Ele é o Senhor do teu coração. É isso que a gente precisa, a exemplo do Pio, da Ritinha e de tantos outros obreiros, pastores e líderes. Nós precisamos ter Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma.